One Punch Man é uma obra que, mesmo sendo altamente conhecida pela sua lista enorme de heróis com todos os tipos de poderes, os vilões também acabam levando a melhor, para deixar o mangá ainda mais reconhecível, e de quebra, a maioria desses vilões costuma ter um tamanho, no mínimo, exagerado. Desde razoavelmente grandes para os padrões humanos, a tamanhos que fogem da nossa própria visão, One Punch Man está cheio desses tipos de personagens gigantes. E no vídeo de hoje, nós vamos reunir os maiores monstrengos já apresentados em toda a obra, e ainda comparar o tamanho um do outro, além de também falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Mas antes, não esquece de deixar o seu ultra like e se inscrever aqui no canal. Assim, nossa comunidade de ultra nerds consegue ficar muito maior do que a maioria dos monstros dessa lista, hein? E claro, aquele aviso básico pra você que começou a ver o One Punch Man agora ou só acompanha o anime. Esse vídeo vai conter vários spoilers sobre o mangá, ok? Tendo dito isso, vamos agora conhecer os gigantes de One Punch Man. Para esse vídeo, nós optamos por listar apenas os personagens com tamanho igual ou acima dos 3 metros, já que não faria sentido comparar o tamanho de personagens com estatura de humanos normais. Outra coisa importante é que muitos personagens dessa lista não tiveram suas alturas ou tamanhos revelados oficialmente pelo autor, então a gente teve que fazer vários cálculos e estimativas para chegarmos a um tamanho aproximado de muitos deles. Além do mais, esse é um estilo de vídeo que a gente pretende trazer para outros animes, não só de One Punch Man. Então, se você gostar desse vídeo, já vai deixando nos comentários sobre qual anime fazer nas próximas vezes, beleza? Assim, podemos trazer e falar dos gigantes de várias obras diferentes. Mas chega de enrolação e bora logo conhecer a comparação de tamanhos dos maiores personagens de One Punch Man. Começando por um vilão bastante conhecido para quem acompanha o mangá, temos o vilão Gums, que apesar de ter uma altura tão modesta em comparação ao resto dos monstros desta lista, ele é um dos executivos da Associação de Monstros e já conseguiu superar o herói Big God no mano a mano. O seu tamanho é de humildes 3 metros de altura aproximadamente. Em seguida, temos o Gorila Blindado, um mutante artificial criado pelo Dr. Genos. Ele é basicamente um gorila ciborgue, que usa uma armadura, sendo o terceiro espécime mais forte da Casa da Evolução. Ele é praticamente do mesmo tamanho do Gums, tendo 3,1 metros de altura. O próximo é o Rei do Subterrâneo. Ele foi o rei do povo subterrâneo, que era uma raça que vivia debaixo da crosta terrestre e que tinham como objetivo conquistar a superfície. Ele era um monstro com 4 braços, segurando uma espada de magma em cada um deles. O Rei do Subterrâneo tinha 4 metros de altura. Seguindo, temos o Lord Great White. Ele era um monstro tubarão humanoide que fazia parte do povo do mar. Ele foi o último sobrevivente do seu povo e se autoproclamou como novo rei após a morte do Rei do Mar Profundo. Ele tinha aproximadamente 6 metros de altura. Vamos agora para o Gyoro Gyoro. Ele foi basicamente uma marionete de carne controlada remotamente por Psychos. Por meio dele, a vilã era capaz de gerenciar toda a associação de monstros, sem revelar a sua verdadeira identidade. Em questão de tamanho, ele tinha aproximadamente 6 metros e meio de altura. Em seguida, temos um dos servos de Lord Boros, o Giryu Gunship. Ele era o piloto da nave e seus poderes psíquicos conseguiam gerar uma força gravitacional tão forte quanto a de um buraco negro. Ele também era muito maior que Boros, em questão de tamanho, tendo 6,8 metros de altura. Seguindo, temos o Rei Fera. Ele foi um leão mutante humanoide que fazia parte da Casa da Evolução, sendo o segundo mutante artificial mais forte criado pelo Dr. Genos. Além de ser incrivelmente forte e feroz como um leão, ele também era bem grande, tendo 7 metros de altura. O próximo é o alienígena Gloribas. Ele foi um dos generais dos ladrões da Matéria Negra, sendo um dos servos mais fortes do Lord Boros. Ele tinha 2 outras bocas cheias de dentes afiados no lugar das suas mãos, e podia soltar ácido extremamente corrosivo por elas. E como se isso já não fosse o bastante, o alien tinha 8,2 metros de altura. Em seguida temos o Bakuzan. Ele foi um artista marcial bem habilidoso, e foi um dos principais candidatos no último torneio da Super Luta. Depois que ele comeu uma célula de monstro, ele se transformou em um monstro bizarro com 4 braços, que tinha aproximadamente 8,4 metros de altura. O próximo foi o mutante mais forte da Casa da Evolução. Estamos falando do Carnage Kabuto. Ele tinha uma altura até não tão surpreendente assim em sua forma base. Porém,
Quando ele se transformava em sua forma Carnage, não só sua fúria e força aumentavam, como também a sua altura, chegando aos 8,5 metros. Seguindo, temos o Gouketsu, um executivo da Associação de Monstros e um dos vários monstros que atacaram a Cidade C. Ele foi o responsável por invadir o torneio da Super Luta e transformar vários lutadores em monstros. Não só a sua presença era assustadora, mas seu tamanho de 9 metros também era bastante intimidador. O próximo é o G4, um robô de batalha criado pela organização. Ele foi um vilão de menor destaque e fez sua aparição no anime na segunda temporada, quando tentou enfrentar King. Ele era um robô de incríveis 10 metros de altura, mas seu tamanho real era de um minúsculo robozinho que pilotava a armadura por dentro. Aqui temos mais um executivo da Associação de Monstros. Esse é o Overground Rover. Ele é uma espécie de cachorro-monstro, com um corpo totalmente preto, tem 6 olhos e pode disparar esferas de energia pela boca. Ele era o guarda da sede da Associação de Monstros, e a sua altura é por volta dos 11 metros. Em seguida, temos o Melzar Guard, outro dos servos leais de Boros. Ele foi um dos generais dos ladrões da matéria escura. Melzar Guard tinha várias cabeças, que podiam se separar do corpo original e gerar novos seres. Mas quando todas as suas partes estavam reunidas em um único corpo, o monstro assumia um corpo humanoide e conseguia chegar ao tamanho de 13 metros de altura. O próximo é praticamente o primeiríssimo vilão que vimos no anime de One Punch Man. Vaccine Man foi um monstro originado da poluição que a humanidade vinha causando no planeta Terra. Ele já tinha uma altura relativamente alta na sua forma base, mas assim que se transformava, ele chegava a incríveis 18 metros de altura. Seguindo, temos o Rei do Mar Profundo. Ele era um monstro que fazia parte do povo do mar, sendo o rei dessa espécie. Em sua forma base, ele já é bem alto, mas quando ele entra em contato com grandes quantidades de água, ele passa por uma transformação e faz sua altura alcançar por volta dos 20 metros. E em frente, temos o Pluton, um monstro gigante com aparência de porco, que surgiu apenas no anime e se autoproclamava o rei do submundo. Por onde ele passava, ele deixava um rastro de destruição, e estimamos que ele tinha por volta dos 25 metros de altura, no mínimo. Agora as coisas já começam a ficar mais interessantes. O próximo é um dos principais antagonistas de One Punch Man, o temível Lord Orochi. Ele é uma criação da vilã Psychos, e graças à sua força, ele foi coroado como o rei dos monstros. Ele já parece enorme quando sentado em seu trono, mas de pé, ele consegue atingir incríveis 50 metros de altura. Partindo para o próximo, sendo um dos monstros mais antigos da obra, o Rei Antigo ficou adormecido por milhões de anos e despertou depois que outros monstros que se proclamavam reis, exceto Orochi, foram mortos. Ele era o rei do clã dos lagartos do terror e era muito maior do que um dinossauro, chegando aos 90 metros de altura. A seguir, temos o Marugori. Considerado um dos primeiros vilões a surgir no anime, ele era um humano normal, que sofreu uma violenta mutação após ingerir um esteroide modificado, transformando ele em um mutante gigante completamente musculoso e que chegava a incríveis 270 metros de altura. O próximo é conhecido como simplesmente Boneco de Neve Gigante. Ele foi um ser misterioso pouquíssimo conhecido pela comunidade, já que ele apareceu somente em um capítulo extra do mangá, lá em 2012. Em questão de aparência, ele é apenas um boneco de neve comum, mas com um assustador tamanho de 1000 metros de altura. Achou ele enorme? Calma aí, que ainda estamos só começando. Em frente temos a Psycho Orochi, que é basicamente a fusão da vilã Psychos com o monstro Orochi. Essa fusão surgiu como uma última alternativa para tentar superar a força esmagadora de Tatsumaki, o que deu origem a um monstro gigantesco com poderes psíquicos quase inestimáveis. Seu tamanho era por volta de 1.500 a 2.000 metros de altura, já que boa parte do seu corpo ainda estava envolto com as rochas do subsolo. Mas se fôssemos para definir um tamanho para ela, podemos supor que ela tinha pelo menos seus 1.600 metros. A seguir temos a Centopeia Anciã, mais um dos executivos da Associação de Monstros. Assim que nós a vimos pela primeira vez, o monstro surpreendeu não só pela sua imensa força, mas principalmente pelo seu enorme comprimento. A extensão total do comprimento do seu corpo até agora é desconhecida, mas analisando as cenas onde o monstro apareceu e comparando seu corpo com o cenário, dá pra dizer que ele tem facilmente vários quilômetros de comprimento. E se fosse pra gente chutar um tamanho aproximado, eu diria que a Centopeia Anciã tinha entre 3 e 5 quilômetros de extensão. E enfim, entramos no top 3 maiores personagens de One Punch Man. Você se lembra do monstro Água Natural Maligna?
aquele executivo da Associação de Monstros que conseguia aumentar o seu tamanho e força quando se unia a uma grande quantidade de água? Então, quando ele foi jogado ao oceano, você imagina o que aconteceu, né? Ele se tornou a água do Oceano Maligna. E apesar de ter ficado gigantesco, é presumível que ele conseguiria ficar ainda maior caso ele unisse o seu corpo com toda a água do mar, o que deixaria ele praticamente com o tamanho do oceano inteiro. E embora a água do Oceano Maligna tenha um tamanho indefinido, já que não é possível distinguir o seu corpo da água do oceano, ainda assim é fato que ele é muito maior do que qualquer outro monstro que falamos até agora. Por isso, ele ocupa o terceiro lugar dessa lista. Ah, e só pra deixar claro, ele não se fundiu com o oceano inteiro, beleza, galera? Em segundo lugar, temos mais um monstro do tipo centopeia. A centopeia anciã podia até ser grande, mas ainda assim, ela fica no chinelo se comparada à centopeia eremita, um monstro de nível de ameaça desconhecido. Também não se sabe concretamente a extensão do seu corpo, mas assim que o monstro perseguiu Garou no céu, seu corpo aparentemente conseguiu ultrapassar a estratosfera da Terra. Então, dá pra ter uma ideia do quão absurdamente grande esse monstro era. Só pra você ter uma noção, a estratosfera chega a 50 km de distância do solo. Ou seja, a centopeia eremita tinha no mínimo esse mesmo comprimento para conseguir chegar até essa camada da nossa atmosfera. Com isso, podemos concluir que o seu corpo tinha entre 50 e 100 km de extensão. E em primeiríssimo lugar, temos o maior de todos os monstros que já vimos em One Punch Man, o God. No mangá, essa entidade já apareceu de diversos tamanhos, desde um tamanho humano a algo um pouco maior que isso, mas o pico da sua altura foi quando o ser apareceu em uma visão do Imperador Mendigo, onde o God conseguiu ficar quase do mesmo tamanho que a própria Lua. Só para você ter uma ideia, olhe o tamanho da Lua em comparação à Terra. A centopeia eremita não seria nada perto dele. Se você não sabe, a Lua tem um diâmetro de aproximadamente 3.474 km. Então, analisando o God dessa forma, podemos presumir que ele tem por volta de incríveis 2.900 km de altura. Não sabemos se aquela é sua forma original, ou se era apenas uma ilusão que ele criou para o Imperador Mendigo, mas certamente ele pode assumi-la caso seja de sua vontade. One Punch Man não é o único mangá com uma lista enorme de personagens gigantes, e como dissemos antes, nós do Ultra Nerd pretendemos trazer mais vídeos nesse estilo para vocês, reunindo monstrengos gigantescos de outras obras. Por isso, se você gostou do vídeo, vai deixando aqui embaixo nos comentários sugestões de outros animes para esse estilo de vídeo, além de dizer se vocês gostaram da maneira como fizemos, e se algo poderia melhorar, como falar mais dos personagens e dos seus poderes. Mas claro, esse primeiro vídeo foi apenas um teste pra gente, seguiremos tentando sempre fazer o melhor tipo de conteúdo para vocês. E o que você achou dessa lista? Você já sabia que existiam tantos monstros gigantescos assim em One Punch Man? Teve algum monstro que você acha que faltou a gente adicionar aqui? Então deixa aí nos comentários pra gente interagir junto. Também não se esquece de deixar o seu Ultra Like se ainda não deixou e de se inscrever aqui no Ultra Nerd, beleza? Muito obrigado, Ultra Nerds, nos vemos no próximo vídeo, valeu!